Oi, gente! A nossa aula de hoje, ela tem uma amplitude bem maior sobre as energias, né? Nessa unidade que teoricamente nós vamos dar uma estudada, porque agora faz parte do oitavo ano, né? Nós vamos reconhecer algumas situações nas quais é possível identificar os fenômenos elétricos, né? Alguns que são produzidos pelo ser humano, né? Como os circuitos elétricos. Além disso, nós vamos conhecer o magnetismo, os ímãs, a bússola, o campo magnético terrestre, né? E ver que todos esses fenômenos resultam do comportamento das cargas elétricas. Então a nossa aula de hoje ela tem como título os fenômenos elétricos e magnéticos, a corrente e os dispositivos elétricos e o circuito elétrico, né? O ser humano ela interage com esses fenômenos elétricos e magnéticos o tempo todo, né? Então, no interior das nossas células, no nosso corpo, elas produzem algum tipo de energia, né? Além dos raios, dos relâmpagos que durante a tempestade a gente vê, antes de começar as chuvas, por exemplo, ou durante as chuvas, né? E esses registros de fenômenos acontecidos ao longo do tempo, né, foram feitos por Tales de Mileto, a primeira vez, esse estudioso grego, né, que viveu por volta de 2.500 anos atrás. Então, esses fenômenos foram sempre observados e causaram grande curiosidade entre os cientistas, né? Agora, a interação entre essas cargas elétricas, né, é descrita, essas cargas elétricas positivas e negativas que nós já visualizamos que os átomos são capazes de produzir, porque as cargas elétricas elas são produzidas a partir dos átomos. Então, quando os átomos produzem essa carga elétrica, ela é descrita como uma força elétrica que o próprio átomo produz, né? Que no caso, alguns materiais. Essa força elétrica pode ser representada por cargas iguais, né? Que é um tipo de repulsão. E quando é formada por cargas diferentes, a gente chama de atração, que é representado por sinais iguais ou sinais diferentes. Esses fenômenos elétricos envolvem atrações de quantidades de elétrons presentes na eletrosfera do átomo, né? Então, eles não provocam alterações no núcleo quando ela acontece, não acontece nenhuma alteração, né? Um corpo ele é considerado eletricamente neutro quando apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Mas enquanto isso não acontece, o átomo não sendo eletricamente neutro, as cargas elas se atraem ou se repulsam. Vai depender do tipo de carga que átomos estejamos falando, certo? Então, dependendo do corpo do material, os átomos podem interagir, formando forças elétricas. Atenção para entender direitinho cada imagem apresentada, de repulsão, certo? Dentre esses corpos eletricamente que podem ser carregados ou não de eletricidade, né? A gente facilmente, essa corrente elétrica ela é considerada por cargas elétricas em movimento ordenado, né? A facilidade com que os corpos perdem ou recebem essa carga elétrica depende de algumas características, né? No caso, o tipo de material que compõe esse corpo. Né? Nos átomos de materiais metálicos, né, acontece uma atração entre o núcleo e os elétrons da região mais externa da eletrosfera. Como a eletrosfera é fraca, né, de um modo que eles podem transferir elétrons facilmente, se a eletrosfera for fraca e poder transferir elétrons facilmente, essa corrente pode conduzir, esse material pode conduzir eletricidade, né? No caso, principalmente os materiais metálicos como o ouro, o ferro, o cobre, eles são tão condutores de eletricidade que formam os nossos fios elétricos, né? Até trazer eletricidade em nossas casas, né? Nesses átomos, né, a atração entre o núcleo e os elétrons da região mais externa da eletrosfera, como é fraca, acontece essa transferência rápida de energia. No entanto, existem alguns materiais por átomos, formados por alguns tipos de átomos, nos quais os elétrons
estão fortemente atraídos pelos núcleos, né? Então, eles têm aquela atração para o núcleo e não para a eletrosfera, que faz acontecer a corrente elétrica. Então, esses materiais, esses átomos, esses elétrons, né, como tem grande dificuldade de se deslocar, não se deslocar para fora da eletrosfera, então eles têm características isolantes. Ah, Fernanda, então tem materiais isolantes e materiais condutores de eletricidade? Sim, e a gente é bem perceptível, por exemplo, dos condutores, os metais. Porém, os isolantes, por sua vista, principalmente como a madeira, o plástico, a borracha, o vidro, eles não conduzem eletricidade. Então, os materiais condutores são aqueles que conduzem facilmente a eletricidade. Por que que isso acontece? Pela formação do seu átomo. E os materiais isolantes são aqueles que isolam a eletricidade e fazem com que ela não percorra por outros materiais. Né? Com isso, a gente pode observar, né, que nos condutores nós possuímos alguns fios, né? É por isso que são formados. Né? No caso, os metais, eles podem ser facilmente, como nós já vimos na química, eles podem ser facilmente transformados em fios. E esses fios elétricos, né, tem que ser fino, cilíndrico, um diâmetro constante, flexível, um diâmetro só, constante, né, feito de um material condutor. Eles são formados por vários fios, claro, né, um cabo só, um fio só não vai conduzir tanta energia como os vários fios juntos, né, e sem contar a dimensão, o diâmetro do fio também tem a ver com essa condução de energia. Dentre esses fios, né, dos cabos elétricos, por exemplo, a gente pode observar que para acontecer essa corrente elétrica, ele tem que estar isolado. É por isso que o isolante no fio é tão importante. A condução de eletricidade acontece pelo fio e sempre ao redor do fio tem um isolante térmico. Para quê? Para que essa eletricidade não se espalhe e faça dar choques, queimaduras, transformar em fogo, né? Porque aí pode acontecer as queimadas em locais onde não tem acesso a pessoas e principalmente as pessoas podem matar, né? Porque uma corrente elétrica no corpo humano, ela ataca, faz com que dá uma descarga elétrica no coração e a pessoa não resiste, né? Então, o que é uma corrente elétrica? É um fluxo de elétrons em um condutor quando submetido a uma diferença de potencial. Geralmente, essa diferença de potencial é controlada por algum tipo de gerador que transforma um tipo de energia em energia elétrica. Por exemplo, uma bateria. Então, esse gerador é organizado para transformar esses átomos em energia. Ah, mas aí a bateria tem que ter o quê? Uma solução química. Essa solução química, através do gerador, vai transformar esses átomos em energia elétrica e conduzir através dos fios. Lá nas grandes usinas hidrelétricas, por exemplo, os geradores são movidos a partir da água, do vento ou do próprio sol, que fazem transformar esses átomos em corrente elétrica, né? Ela pode causar alguns efeitos, por exemplo, algum efeito térmico, de calor, algum efeito luminoso, né? Porque tem a claridade, né? Que a gente usa no nosso dia a dia. Então, quando as turbinas geram energia, conduzem essa energia através dos fios, chega até a nossa casa, então pode ser transformada em energia cinética, porque vai movimentar os nossos materiais como o ventilador, os nossos eletrônicos como o ventilador, como o liquidificador, a batedeira, pode transformar em efeito térmico como o ferro de passar, como micro-ondas, claro que os raios dos micro-ondas são outros. Efeitos luminosos como a luz, a claridade, né?
Aí vem vários outros tipos de correntes elétricas, que mais adiante nós vamos ver como isso acontece, né? Então, essa corrente elétrica, essa corrente elétrica, o mais interessante é essa história desse italiano aí do ladinho, ó. O nome dele é Alessandro Volta. Ele construiu um equipamento capaz de produzir corrente elétrica continuamente. Esse aparelho ficou conhecido como pilha de Volta. Aí lembra o volt, a capacidade de medida da quantidade de geração de energia elétrica, a tensão elétrica. Então, essa característica foi em homenagem, esse nome foi em homenagem a Alessandro Volta, que fez essa experiência, organizou essa máquina, né, essa pilha, esse componente da pilha, que foi responsável por dar informações e teorias e base de estudo para outros cientistas mais tarde criarem os grandes geradores de energia, as grandes baterias ou as micro, como agora nós temos tão pequenininhos os nossos geradores, os nossos chips, tudo é base de chips, né? E de uma maneira geral, a função de um gerador elétrico é manter uma tensão elétrica, né? No caso, a pilha, ela forma-se um gerador elétrico, né? De dois pontos condutores, né? O positivo e o negativo. Para acontecer essa tensão acontece o movimento ordenado das cargas elétricas, é por isso que tem o lado positivo e o lado negativo, né? E o valor da tensão elétrica é medida em volts. Essa tensão elétrica que acontece entre um e outro polo, é chamado de volts, em homenagem a Alessandro Volta. No caso, esse movimento que acontece vai depender de gerador para gerador, né? E essa tensão é fornecida ao circuito através de um gerador, claro. Geralmente, nos circuitos elétricos, geradores são as baterias, que transformam a energia química em energia elétrica, né? Porque vocês sabem, como eu falei anteriormente, as baterias transformam essa energia química, que é a solução da bateria que a gente chama, que é substâncias químicas, em energia elétrica, né? Há também geradores mecânicos, né? No caso das hidrelétricas, os térmicos, né? Como a solar, e também os magnéticos. Então é interessante a gente sempre ter curiosidade para entender como é que esses circuitos fazem com que essa tensão aconteça. Através de um gerador de energia. Né? Os componentes que usam esse princípio para a construção dos circuitos elétricos, a gente chama de resistor, que são os resistores, né? A resistência elétrica. Ele é constituído de tal forma que tenha uma resistência conhecida para que possa ser aplicado no circuito. Além da resistência conhecida, o resistor também é constituído por uma potência desejada. Isso vai depender do material e do tamanho do resistor. No caso aí, olha só, nós temos vários resistores. Hoje em dia, eles são facilmente encontrados, né, nos nossos materiais. Claro que se ele chegar a queimar, não vai acontecer que o circuito aconteça de maneira correta, né? Para que esses circuitos elétricos aconteçam. Então, se ele se danificar dentro de um elemento eletrônico, de um material eletrônico, de um aparelho eletrônico, então ele tem que ser facilmente substituído, né? Existem vários tipos, né, para algumas aplicações. Em eletrônica, eles geralmente são constituídos de filme de carbono e filme metálico. Observe alguns exemplos aí que eu postei para vocês. Esses resistores aí, eles estão dentro desses materiais eletrônicos, esses materiais desses produtos eletrônicos que nós temos em casa, e eles são responsáveis para que os circuitos eletrônicos aconteçam de forma organizada e equilibrada. Porque às vezes, dependendo, o resistor, como diz assim, ele vai fazer com que um objeto não
não exploda ou não se danifique totalmente. Ele sustenta a carga elétrica, ele equilibra essa carga elétrica, essa corrente elétrica que acontece no material, né? No caso, dentro do produto do eletrônico da gente, certo? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que não tiver compreendido, tenha algumas informações teóricas que eu passei para vocês. Tem um vídeo que eu postei também, muito interessante, que é sobre dois cientistas, em que né, foram movidos pela eletricidade, né? E um é mais conhecido. Por quê? Porque é considerado o pai que inventou a eletricidade. Mas será que isso foi verdade? Como é que a história aconteceu por detrás da história? Então eu quero que você pegue, aprenda quem foi Thomas Edison e quem foi Nikola Tesla. Grifem aí esse nome, Tesla. Ele foi um grande cientista, porém, ele não é reconhecido mundialmente, totalmente, como o pai da eletricidade. Por quê? Porque alguns direitos autorais dele foram fisgados. Assistam o vídeo, prestem atenção, tenham todos um bom dia e até a próxima semana. Façam as atividadezinhas, tá? Beijo no coração.